Olá, bem-vindos de volta. Eu sou a Josi Nogueira e esse é o canal Frutos do Espírito. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que se encontra no livro de Salmos 23, o tão conhecido Salmo que acho que a maioria das pessoas conhece, pelo menos a primeira parte, que diz: "O Senhor é meu pastor, e de nada terei falta." Mas eu gostaria de ler esse salmo, ele é bem pequenininho, eu gostaria de ler todo ele com você. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu gostaria de fazer essa reflexão com você. É provável que você já tenha ouvido falar muito sobre o Salmo 23, provavelmente já ouviu pregações, se você é cristão, mas eu gostaria de fazer uma reflexão com base nos versículos e eu creio que ele vai te abençoar. Amém? Davi escreveu esse salmo num período em que ele estava numa perseguição, em fuga, e ele estava ali em situação de combate que ele viveu quase toda a sua vida, em situações ali de conflito, de luta, e mesmo assim ele escreve um salmo de tranquilidade, um salmo que nos remete à paz, um salmo que nos remete à confiança. E essa é a primeira coisa que nós devemos saber, embora aqui eu não queira me aprofundar sobre quando o Salmo foi escrito, em que circunstância exata, mas o que nós sabemos, que muitos estudiosos acreditam, é que ele escreveu enquanto ele estava em perseguição. E por que é importante nós sabermos disso? Que esse Salmo ele nos passa tanta tranquilidade, tanta paz. Geralmente nós nos voltamos para esse salmo quando nós estamos passando por alguma aflição e aí nós nos lembramos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas Davi estava falando isso no momento em que de fato ele precisava demonstrar confiança em Deus, porque é muito fácil nós declararmos essa confiança quando nós não precisamos de fato. Quando as coisas estão bem, quando nós estamos numa situação de paz, de tranquilidade. Mas é no momento de aflição, de luta, de perseguição, no momento de medo, porque nós, como seres humanos, vamos sentir medo. A nossa carne, a primeira reação dela é ter medo diante de uma dificuldade. Mas aí nós precisamos nos voltar para este salmo e nos lembrar que assim como Deus foi com Davi, Ele vai ser conosco, com todo aquele que crê, que teme, que espera, que confia nele. Então ele vai dizer: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Tudo aquilo que a ovelha precisava, o pastor fornecia para ela. A ovelha precisava ser levada para pastar, para beber água, para ser guardada à noite, para ser protegida dos animais que vinham para tentar devorá-la. E o pastor provia tudo isso para ela. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ou seja, ele cuida da alimentação, ele cuida daquilo que é necessário para a sobrevivência. O pastor, ele não deixa faltar, ele não deixa a sua ovelha perecer. Restaura-me o vigor. Então, quando a ovelha às vezes estava muito fraquinha, muito cansada ou com alguma dificuldade, o pastor ele vinha e carregava a ovelha no colo. Aquela ovelha que não conseguia acompanhar, ele carregava no colo. Então ele cuidava para que a ovelha pudesse se recuperar, para que as suas forças pudessem voltar. Ele provia o abrigo, ele provia a alimentação, ele provia a água. E quando mesmo assim ela não estava forte o suficiente, o pastor a carregava no colo.
Ele diz: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E aqui nós precisamos nos lembrar, como diz na palavra do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ou seja, o Senhor nos leva por um caminho de justiça, o Senhor nos guia num caminho de paz, o Senhor nos guia na sua bondade, sim, porque Ele nos ama, mas também e principalmente para que Ele seja glorificado, por amor do seu nome, ou seja, do seu próprio nome. Quando o Senhor ficava ali irado, né, com as murmurações e com o pecado, né, do povo ali que estava sendo guiado pelo deserto, e o Senhor falava em destruir aquele povo, em deixar aquele povo perecer, Moisés lembrava: Senhor, mas eles são conhecidos pelo seu nome, eles são o seu povo, como vai ficar? E aí o Senhor via, não, o Senhor se arrependia do mal que iria fazer, porque Ele também está ali, sim, por amor, mas pelo seu próprio nome. Então é mais um motivo para nós confiarmos em Deus. Por quê? Porque quando Ele nos cumpre uma promessa que Ele fez, Ele não está cumprindo só por mim, mas por causa do seu próprio nome. Quando nós fazemos, às vezes, alguma promessa para alguém ou falamos que vamos fazer alguma coisa e às vezes a gente para e pensa, poxa, aquilo ali eu não devia ter falado, vai me prejudicar de alguma forma, mas para que o nosso nome não fique feio diante das pessoas, para que a gente não passe ali por uma pessoa que não tem palavra, não se passe por alguém que não honra seus compromissos, né? A pessoa correta, ela vai ali e fala, não posso, o que vão pensar, né? Ninguém vai mais acreditar na minha palavra, não vou ter mais crédito entre as pessoas que eu conheço. Então, para honrar o nosso nome, né? Para honrar às vezes o nome do pai, honrar a mãe, aquela pessoa que você ama, a gente vai e faz muitas vezes até aquilo que, poxa, eu tô levando desvantagem nisso aqui, mas eu prometi, eu falei, né? Então o Senhor, Ele é justo em tudo e consigo mesmo. Então Ele honra antes de tudo o seu próprio nome, o nome dEle. Então tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle. Então nós precisamos crer que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, como um pastor cuida das ovelhas, porque o pastor poderia deixar a ovelha perecer, mas Ele cuida, né? Se Ele abandonasse a ovelha pelo caminho, a ovelha não saberia se cuidar sozinha. A ovelha é um animal que ela precisa ter um pastor para ser tosada, para que aquela lã não cresça absurdamente e atrapalhe ela até na caminhada, né? A ovelha se perde muito fácil. A ovelha é um animal que alguns falam que é até meio tapada. Ela precisa de um pastor. Só que se o pastor abandonar a ovelha, ela vai perecer. Mas mesmo assim o pastor está ali, o bom pastor, né? O Senhor é o nosso pastor, é o bom pastor. Então Ele faz isso porque Ele nos ama, mas Ele também faz isso, acima de tudo, para honrar o seu próprio nome, né? Ele não vai deixar o nome dEle perecer. Ele nunca falhou, Ele nunca perdeu o controle de nada, Ele nunca deixou de honrar uma palavra dEle. Amém? E ali Ele vai dizer, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Então pensa comigo, se Davi estava neste momento se abrigando ali, ele escreveu num desses momentos da batalha, dessas fugas, né? Enquanto ele estava ali também querendo descansar, mas tendo que ficar vigilante porque ele estava numa situação de guerra, de perseguição, ele escrever, ainda que eu andasse pelo vale de trevas e morte. Por quê? Numa situação de perseguição e de guerra, você está correndo um risco iminente. Qualquer momento você pode morrer. As pessoas, quando elas vão para a guerra, elas sabem que a morte é uma coisa que pode acontecer. Muitas pessoas perecem numa batalha, mas mesmo diante disso, sabendo que o inimigo estava à espreita, ele escreve, eu não vou temer, ainda que a carne dele, enquanto ser humano,
sentisse às vezes aquele medo de ser morto, de ser ferido, ele decidia crer. Por quê? Porque a coragem, ela não é ausência de medo, mas é você fazer mesmo com medo. Então, mesmo que a carne dele quisesse ali, sentisse ali medo, o espírito dele inclinado para Deus decidia confiar. Eu não vou, ainda que eu queira, ainda que a minha carne queira temer, eu não vou temer. Por quê? Porque tu estás comigo. E aí ele usa: a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara, nós já sabemos, também pode ser chamado de bordão. E o cajado é como uma espécie de uma vara que ele tem um arco na ponta, O pastor, ele usava o cajado com aquele arco na ponta, porque ele podia puxar a ovelha pelo seu peito se ela estivesse se afastando. Então, com o cajado, ele puxava a ovelha. O cajado era para ajudar a orientar a ovelha, para a ovelha seguir o caminho que ela precisava. Então, ela estava se desviando, ele puxava a ovelha pelo cajado. E a vara era para proteger a ovelha, porque se viesse um animal para poder devorá-lo, um lobo, ele com aquela vara, ele açoitava e ele atacava, afastava os animais. Então, ou seja, a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara vai me proteger dos meus inimigos e o cajado me protege de mim mesma. Por quê? Porque eu posso me perder, porque eu sou falha, e assim como uma ovelha eu posso me desviar. E às vezes sem querer, às vezes me distrair e eu me perdi. Mas o pastor que fica ali, glória a Deus, ele com o seu cajado, ele traz de volta. Se você se deixar pastorear com o seu cajado, ele traz de volta. Amém? E ele diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. O Senhor nos glorifica, nos exalta diante dos inimigos, diante daqueles que nos perseguem. Aquele que é fiel diante do Senhor, aquele que se humilha diante do Senhor, o Senhor exalta. E quando ele faz isso, ele exalta publicamente. A palavra do Senhor vai dizer que quando a gente fizer algo para alguém, a gente não tem que fazer para que os outros saibam. Mas aquilo que foi feito no secreto, o Senhor vai recompensar publicamente. Quando eu entro no meu quarto e eu oro no secreto, o Senhor está vendo. E Ele vai trazer as suas recompensas a seu tempo, E essas recompensas são públicas, porque quando eu levanto e levo para onde eu vou o nome do Senhor, quando eu sou abençoada, quando eu sou fortalecida, quando eu prospero, o nome do Senhor é exaltado através da minha vida. E aqui está fazendo uma menção quando o Senhor ele diz: à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Os inimigos, muitas vezes, são aqueles que estão mais perto. E no caso de Davi, os irmãos dele foram ali umas pedras no sapato de Davi. Davi era considerado ali o menor, era considerado ali o mais frágil, porque ele só cuidava de ovelhas, era como se ele tivesse menos importância. O seu nome não foi nem cogitado pelo pai no primeiro momento para que ele fosse ungido. O pai logo pensa no filho mais velho, no filho mais forte, E Davi, ele não foi lembrado, mas por Deus ele foi. Os irmãos às vezes faziam pouco de Davi. Por que você não está lá cuidando das suas poucas ovelhinhas? Ou seja, você é um pastor e nem tem tanta ovelha assim, Mas quando o Senhor vai exaltar, Ele exalta diante de todos, Ele exalta também diante dos inimigos. Nós não precisamos fazer nada, o Senhor faz. Nos exaltando, Ele é glorificado. E aí Ele diz, unges a minha cabeça com óleo. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E aí a gente tem mais uma analogia do pastor, da ovelha, do povo de Deus, servo, Por quê? Porque a ovelha, ela tinha ali os parasitas, o carrapato,
A mosca que vinha, às vezes, atacava a cabeça da ovelha, entrava pela orelha, algumas faziam feridas, iam comendo por dentro. Então, acontecia, às vezes, da ovelha estar tão ferida por dentro, ela ficava louca com aquele ataque das moscas, que ela batia a cabeça contra a pedra e, às vezes, até morria. Então, para evitar que ela fosse ali atacada por esses parasitas, o pastor derramava o azeite, o óleo, sobre a cabeça da ovelha. Aquilo tratava uma possível ferida e ajudava a proteger contra os parasitas. Davi, por diversas vezes, deve ter feito isso, como ele era pastor de ovelhas, né? Mas o Senhor vai fazer isso com ele. O Davi, que era pastor, foi ungido pelo pastor dos pastores, pelo bom pastor, que derramou ali o óleo sobre a cabeça de Davi. Então, assim como o óleo era usado para proteger dos parasitas uma ovelha, o óleo sobre aquela pessoa que era escolhida por Deus representava a unção do Senhor. A pessoa ali estava sendo separada, ela estava sendo abençoada, ela estava sendo escolhida pelo Senhor para fazer um trabalho, para ser usada por Deus. E ali representava que a presença do Senhor estava indo sobre aquela pessoa, né? Então, se a gente comparar, fazendo uma analogia com o óleo que era derramado sobre a ovelha, nós que somos ovelhas, né? E o Senhor, nosso Deus, que é o nosso bom pastor, Ele também nos unge para nos proteger do mal, porque quando a sua presença vem sobre nós, nós estamos guardados por Ele. Amém? E o seu óleo também muitas vezes é colocado sobre as nossas feridas, sobre o nosso coração ferido. Então, se nós estivermos feridos, né, por alguma coisa, por palavras, por situações que nós vivemos, e às vezes estamos como aquelas ovelhas cheias de parasitas que está sendo ali ferida, atacada, afligida, nós precisamos ir para diante do pastor, porque ele quer colocar o seu azeite sobre as nossas feridas e nos livrar do mal com a sua presença. Amém? E ali Davi, ele se refere também, me honras, né? Ungindo a minha cabeça com óleo, que era uma honra, né? E fazendo meu cálice transbordar. E isso aqui a gente volta lá atrás. Havia um costume na antiguidade de que quando alguém recebia um hóspede, aquele hóspede ele bebia o vinho, ele tinha que ser bem recebido com uma boa alimentação, e se o hóspede fosse bem-vindo naquela casa, o dono da casa, ele ia colocando mais vinho no cálice, não deixava o cálice esvaziar e ele transbordava. Isso queria dizer, fique mais tempo, você é bem-vindo. Então Davi está falando, o Senhor me honra transbordando meu cálice. Na sua presença, aleluia, o meu cálice fica cheio, porque o vinho também representa a alegria, glória a Deus, e na sua presença o meu cálice transborda, na sua presença eu tenho alegria, na sua presença eu tenho paz, e na sua presença eu sei que eu sou bem-vindo. O Senhor diz para mim, o Senhor está dizendo, fique, permaneça na minha presença, não vá embora, porque aqui você é bem-vindo. E aí ele completa dizendo, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Se eu sou bem-vindo na sua presença, Senhor, eu vou ficar, eu vou permanecer, eu vou estar sempre, eu vou voltar. Porque Davi também fala, né? Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que eu viva na casa do Senhor pela eternidade. Então, na sua presença não falta o vinho da alegria. Na sua presença não falta o óleo da proteção e da unção. Na sua presença não falta a proteção contra os inimigos. Na sua presença não me falta o alimento. Na sua presença não me falta a força. Na sua presença eu sou renovado todos os dias, eu sou fortalecida. Então eu gostaria de deixar essa reflexão com você e que a gente possa, nos momentos de dificuldade também, orar este salmo com o coração verdadeiramente quebrantado, entendendo que o Senhor nosso Deus é o nosso pastor, é o pastor dos pastores, é o bom pastor, aquele que nos fornece tudo de que nós precisamos. Como nós lemos no Salmo 23, ele nos fornece o alimento, ele nos fornece o abrigo, ele nos fornece a proteção, ele nos fornece a paz, ele nos fornece a alegria, ele nos fornece a cura, ele nos fornece tudo de que nós precisamos. Nada daquilo que precisamos nós não temos falta, porque o Senhor, ele é bom, ele é zeloso e ele cuida de nós. Nós só precisamos nos deixar ser ovelhas de seu pasto, ser pastoreadas por ele e estar disponíveis e estar ali,
inclusive gratas, quando o Senhor com o seu cajado nos trouxer para perto de volta, para que nós não venhamos nos afastar. Amém? Que o Senhor venha nos guardar e nos abençoar e encher o nosso coração da certeza e da confiança de que, independente das circunstâncias, Ele não nos abandona, Ele continua sendo o bom pastor. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, curte, deixa aí a sua mensagem. Que o Senhor te abençoe e até o próximo.